Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é Emerson Alvarenga, médico veterinário, mestre em ciência animal, especialista em gestão de pessoas e marketing, e mais um monte de especializações. Se eu for ficar falando aqui o currículo do Emerson, gente, nós vamos ficar a entrevista inteira. E nós vamos falar hoje sobre como desenvolver pessoas no agronegócio. Emerson, que prazer receber você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Divino, é uma satisfação participar do seu programa, Morada no Campo. E eu digo assim, eu nunca ouvi alguém falar tão bem do meu currículo. Sabe? Você está falando melhor do que eu. Eu vou te passar para você começar a falar desse currículo aí. Eu não dou conta de falar com tanta propriedade. Essa semana, vamos lá, bom demais. Essa semana passada aconteceu lá aquele caso da doutora que foi na CPI. E o currículo dela era tão grande que ficou uma boa parte lá do tempo só falando as especializações dela. Aí eu me lembrei de você, viu? Ok, boa demais. Ô Emerson, você é mineiro? Ô, Divino, eu sou mineiro nos finais de semana. Durante a semana eu tô no sul, eu tô no norte, nordeste, mas assim, sou natural de Minas Gerais. Bacana, cara. Minas Gerais, Itabira, é a terra onde que eu nasci. Cidade boa, viu? Cidade boa. Hoje nós vamos falar de um assunto que vira e mexe, a gente está falando dele aqui no programa, logicamente com nuances diferentes, né? Mas é um assunto que tem tanta relevância hoje, tem tanta importância, e o produtor rural tem tanta dor de cabeça hoje com essa questão, que eu acho que é muito importante nós sempre refrescarmos e trazermos novos pontos de vista de como desenvolver pessoas no agronegócio. Há quanto tempo você trabalha nessa área, Emerson? Ô, Divino, eu tenho atuado nessa área aí nos últimos 25 anos, né? Uhum. E andando assim, de caminhonetinha, motoca ou a cavalo, eu já ouvi algumas vezes, expressões assim, abre aspas. A turma da fazenda está desanimada. Parece que nada tá bom. Motivar a mão de obra é difícil demais. A pessoa ele quer o emprego, mas ele não quer o trabalho. Então eu tenho ouvido essas coisas, e estudando e aprendendo sobre isso, né? E você conseguiu chegar aí ao longo desses 25 anos a uma conclusão do porquê as pessoas agem dessa forma, sendo que existe uma carência tão grande de emprego no país? Divino, eu tenho observado assim, muitas vezes a gente busca o técnico. Sabe mexer com isso, máquina, trator, já plantou, já colheu, já ordenhou, já mexeu com a vida com gado. Acontece que a gente contrata por esse lado técnico e nós vamos desligar a pessoa pelo comportamento, pelo comprometimento e engajamento. Então, cada vez mais é importante que proprietários, gerentes, líderes conheçam também, assim, conversem, selecionem pelo comportamento, porque é por esse motivo que as pessoas vão ser desligadas. Eu acho que essa é uma questão até cultural, de contratar as pessoas pela especialidade, né? A gente observa muito quando alguém coloca lá um informativo de emprego, justamente o que ele busca são as qualificações, né? Assim, a impressão que eu tenho é que esse é um pensamento muito novo, não? De buscar as pessoas não pela qualificação? O pensamento, você falar disso, pode ser novo, mas isso é assim, antigo, desde a época dos nossos avós ou bisavós, né? Exemplo disso é dizer assim, hoje a liderança, para ser um líder hoje, com a complexidade que a gente não precisa de saber tudo, mas a gente tem que cercar de gente boa e gente que saiba dizer o que fazer. Então, muitos aí devem conhecer um avô, um líder antigo lá, que falou assim, não, ele é bom de mexer com gente. Ele falava assim, sou tio não. Quem é bom de fazer isso é Dona Ana, ou sou Mário que faz isso aqui, que ele é mais organizado, ele é mais calmo, tranquilo.
Só Tião é muito afoito, ele faz e faz rápido o negócio. Então, são habilidades, sensibilidades, que no dia a dia às vezes a gente perde e só observa o técnico. Um exemplo disso é que os colaboradores, assim, qualquer pessoa, né, não só os colaboradores, eu vou usar muito a palavra colaborador no lugar de funcionário, né, porque ele não é o meu funcionário, ele é um colaborador como eu sou. Nós estamos em cargos diferentes. Então as pessoas que, quando começam uma atividade, eles começam motivados. Ele está ali pilhado. Nossa, comecei, entrei. Aí vai acontecer um monte de coisa ao longo do tempo que a motivação cai. Quando a motivação cai, nós vamos ouvir os demais falando assim, nós temos que motivar a turma está desmotivada. Se não desmotivasse, não precisava de falar em motivar. Então, uma chamada interessante é contrate bem, busque manter a motivação. Como fazer isso, Emerson? Dê retorno sobre tudo que a pessoa está fazendo. Uma expressão disso é conhecida como feedback, né, uma palavra que vem aí, mas é dar retorno. O bebedouro, o coxo, o galpão, a oficina, fale o que ficou bom e o que tem a melhorar. Então, dar retorno quanto antes é melhor. Se a gente não dá esse retorno, o copo vai enchendo. E a última gota que faz derramar aquele copo d'água não foi o motivo mais relevante, digamos assim. A impressão que eu tenho, Emerson, é que o ser humano ele tem esse problema de comunicação desde a época das cavernas. A gente tem muita dificuldade de dar o feedback para as pessoas, de falar. Elogiar, então, é difícil. É difícil a gente conseguir elogiar as pessoas. Mas cobrar é fácil, né? E, assim, me corrija se eu estiver errado, eu acho que esse problema ele começa dentro de casa. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam iguais a nós. Você tem, por exemplo, o fulano tem 50 anos de idade, o filho tem 15, ele quer que o filho saiba fazer como ele faz. Ele não entende que quando ele tinha 15, ele também não tinha aquela capacidade que ele tem aos 50, não é? Sim. Certíssimo. Eu estou alinhado com a sua fala, assinamos no larga esse papel. E por que isso acontece mesmo? Olha, nós somos de uma geração, provavelmente, na boa parte, aí a turma que está vamos pegar assim, a turma que está com 40, 50, e tem uma turma que está vindo nova, com 15, como você disse aí, com 20. Então, quando que eu ouvia dos meus pais, assim, bom demais, que bom que você fez isso. Dos adultos, era raro. Se eu arrumasse meu quarto, se eu tirei 10 na prova, 9,5 lá no colégio, lá, e chegava, tchau, 10, estuda mais para outra, para a próxima. Estou pagando, né, ensino para você tem que preparar para a próxima. Você não fez mais do que a sua obrigação, né? Mais que a sua obrigação, exatamente. E quando o meu quarto estava desarrumado, aquela bagunça, eu tirei 2, 1,5, eu tinha mais atenção, mas muito mais atenção dos adultos. Não vai jogar bola no campinho de terra, vai ficar em casa, não vai sair. Então eu tinha atenção. Então o que marca muito, nós aprendemos, como você mesmo falou, culturalmente, a gente dá um retorno muito mais construtivo, ou negativo, abre aspas, né, corretivo, do que reforçando o que está bom, o que está bem feito. E o que acontece é que dizer o que está bem feito é importante para a pessoa repetir. Se ele limpou o coxo, o bebedouro, no tempo e está bem limpo, diga, seu Pedro, ficou boa essa limpeza, hein? Continua assim, é desse jeito mesmo. Diga o que está bom. Ficou bom o tempo e o prazo. E quando ele não fizer bem feito, diga também, não ficou bom o canto, a borda, o fundo, as beiradas. Então, é importante fazer isso. Acontece que nós não aprendemos isso na nossa formação lá atrás, historicamente. Agora, é importante dizer, o cenário que tem à frente aí, um alerta e uma dica, é que a turma que está com 5, 7 anos hoje, os ouvintes aí que estão lá com filhos, sobrinhos nessa idade, é diferente. Eles ouvem muito sim. Muito sim. Tudo pode. Se tirar nota ruim, vou trocar você de escola. Tirou nota ruim, é a professora, troca de escola. Então, o caminho agora está ao inverso. Vamos ver daqui a 10, 20 anos essa turma atuando. Então, muda o desenho, o cenário. Quem lidera, quem desenvolve a equipe, gente,
tem que conhecer mais disso, né? Tem que conversar disso. Emerson, mas você colocou no final do bloco passado uma questão interessante. Essa geração pequenininha, ela está ouvindo sim demais. Não está acontecendo mais ou menos o extremo oposto do que acontecia antes e isso vai acabar dando problema lá na frente? Ô Divino, a tendência, o que a gente já começa a visualizar atualmente é isso aí. A rotatividade aumenta. Porque na hora que essas pessoas ouvirem um não, ou isso não ficou bom, quando essa pessoa chegar e fizer um relatório e entregar, imediatamente o líder ou alguém, o gerente dela fizer isso aqui com o relatório, ó, isso não ficou bom não, por favor, você faz um outro e me envia até meia-noite? Esse não, essa dor vai ser muito maior, porque de criança eles não viveram uma dor desse tipo. Então, o cenário que tem de diferente é que nós, uma boa turma vamos falar assim, os mais verados que estão aí, viveram essa dor. Então, eles vão buscar superar e desafiar e garra. E essa turma vai ter menos disso. Sabe? Eu consegui ser claro aí? Sim, lógico. Vamos trazer isso um pouco para a realidade da fazenda, do campo. O produtor rural hoje, ele tem tanta atividade, ele tem tanta coisa para olhar. Se ele planta, ele tem que estar de olho o tempo inteiro. Se é o gado, ele tem que prestar atenção para não morrer nenhum animal, para não ter doença. Se é o leite, ele tem cada dia que se preocupar mais ainda, porque a atividade não para de se profissionalizar. E acaba que parece que não está sobrando tempo para se relacionar, não está sobrando tempo para conviver e para conversar com essas pessoas. No geral, parece que assim, o que a gente quer na realidade é o seguinte: te contratei, te paguei, eu quero resultado. Eu não estou muito afim de ficar te elogiando. Acontece? Muito. E é por esse motivo que, vamos pensar assim, mexer com a propriedade hoje, esse negócio, por exemplo, o leite que você citou aí, imagina me colocar, eu que não entendo nada de aeronave, para sentar numa cabine e pilotar um avião, porque tanto de aparelho e botão. Hoje o cenário é assim, é complexo. Tem tanta coisa no negócio leite, insumos, parte técnica, sanidade, doença, reprodução, vender, comprar, e nos outros negócios também. Que cada vez mais esse produtor, esse gerente, precisa de o quê? De ter gente boa, melhor com ele. Ele tem que fazer o que a gente fala muito assim, olha, é como se fosse 3 pontos, A, D, R. Atrair, desenvolver e reter pessoas. Então ele tem que contratar bem, treinar, dar retorno, alinhar o retorno. Olha, eu vou te falar, nós estamos começando hoje, eu vou te falar o que está bom para você continuar fazendo e o que precisa melhorar. Tudo bem? Estamos tranquilos? E segue. Tem que ter acordos, essas combinações. Mas eu acho que o produtor, na realidade, ele sabe disso. O que acontece é o seguinte: onde conseguir essas pessoas boas? Porque a impressão que se tem é que todo mundo que é bom já tá em alguma fazenda, já está trabalhando em algum lugar. Porque hoje a maior dificuldade, eu vou te citar um exemplo, eu estou em Rio Verde, Goiás. Aqui em Rio Verde veio uma empresa para cá há mais de 20 anos, a BRF, e muita gente veio de fora na época, porque foi feito um programa de televisão, um Globo Repórter, falando que a coisa que mais tinha em Rio Verde era emprego. Chegou gente de tudo quanto é canto que você pode pensar. Só que as pessoas não tinham qualificação. Essa qualificação faltava. E não é essa dificuldade que quem contrata encontra? Sim, exatamente essa dificuldade. Se isso existe, e existe realmente, qual é o caminho? Como fazer então? Não espere ter uma vaga em aberto para conversar com as pessoas. Provavelmente o produtor deve estar vivendo um cenário que isso aqui acontece toda hora. Se eu tenho uma vaga aí, está precisando de alguém, de emprego? Não.
Não tô não. Aqui tá. Agora não. Esse é o momento dele conversar. Qual que é o seu telefone? Você quer deixar agora não tem jeito não, mas como é que é? Conversa com ele. Se ele vê que tem uma pegada interessante, anota, guarda o telefone, o contato. Quando surgir aquela vaga, ele tem pelo menos 5 telefones para ligar, para conversar. E desses 5 ele vai escolher o melhor. O que acontece é que as pessoas esperam, morreu alguém, sei lá, cobra picou, foi demitido. Aí ele começa assim, tô precisando de alguém. Nossa, tem de alguém lá hoje. Sabe mexer com isso? Começa agora. Hoje à tarde você começa. Aí não dá certo. Então tem que ter um desenho que, assim, se ele não consegue fazer, o produtor, o gerente, ele tem que ter alguém do lado. Um filho, um irmão, ou ter alguém lá que começa a fazer isso para ele. Sabe? Então você tem que começar a ter braços e pernas, porque não dá para a gente conduzir uma aeronave dessa aí só, não. Precisa de ter gente boa à volta. Uma outra questão que assim, me veio à mente agora, são aquelas pessoas que estão entrando no mercado, precisam de entrar no mercado, mas ainda não tem qualificação nenhuma. Como contratar ou não contratar essas pessoas? Muito bem. Essa questão é interessantíssima pelo seguinte. A gente ouve muito, eu também vivo isso a toda hora. Não tem gente boa no mercado. Ok, é fato. Agora vamos fazer a pergunta ao contrário. Imagine se só existisse gente boa no mercado, gente top. Nossa, o líder, o proprietário, o gerente está preparado para lidar com essa pessoa? E mais, essa pessoa que é altamente preparada, capacitada, iria ver aquela pessoa como um gerente, um líder? Ou ela olhar assim, nossa, no vídeo do começo não dá não. Ele não foi preparado para ser líder, não. Então, existe isso, e por isso que líderes, proprietários, gerentes, têm que identificar assim, quem são as pessoas que eu posso realmente trazer para trabalhar junto, e eu vou desenvolver essa pessoa. Eu vou desenvolver e quero que ela vai, eu vou alinhar isso, você tem que ser melhor do que eu. Você vai fazer isso que eu faço, mas melhor do que eu. Porque eu tenho que fazer outras coisas, outros negócios. Mas isso aqui você tem que fazer melhor do que eu. Aí o desenho muda, sabe? Hoje a gente ouve falar muito de pessoas que trabalham não apenas pela remuneração, mas por outros fatores, né? Pelo prazer, pelo se sentir bem na propriedade rural ou na empresa. Isso é mais comum nas gerações mais jovens, né? Olha, isso hoje, ele fica assim, quando a gente vai ver os números, as propriedades que a gente roda aí, os clientes e os trabalhos sobre isso, hoje nós visualizamos assim, tem 4 motivos que fazem uma pessoa ficar numa empresa. Primeiro, reconhecimento. Reconhecimento é eu perguntar assim, seu Antônio, é melhor colocar a direita ou a esquerda? Esse trator ou esse gado? Quando eu pergunto, eu quero ouvir a opinião dele, reconhecimento. Então, 1. 2, possibilidade de crescer. Todo ser humano quer crescer. Ele pode ter começado como ajudante pedreiro, agora ele é pedreiro, depois e assim vai. Agora, existem pessoas que o crescimento não é só uma espiral para cima, tem uma espiral na horizontal. Exemplo, ele quer ser o veterinário, ou o agrônomo de reprodução, ou que conhece a fundo de solo, TSI, tratamento de semente. Mas ele não quer ser o gerente do negócio. Então, ele quer ser o melhor veterinário da região de Rio Verde, do Goiás, nesse assunto, ou agrônomo nesse assunto. Isso é um crescimento na horizontal. Então, existe crescimento horizontal, em Y, em W. Terceiro motivo, ambiente. O ambiente tem que ser ambiente físico, de local de comer, necessidade básica, urinar, defecar, né? Ele é importante, sem dúvida. E ambiente psicológico. Puxa, o divino é o meu líder. Eu tenho um ambiente seguro de chegar para ele e falar assim, divino, a máquina quebrou. E aconteceu isso e isso. E eu estou seguro de falar isso e sei que o divino não vai falar assim, não, isso vai quebrar de novo. O que é isso? O que é que você fez, rapaz? Então, é diferente. Quarto motivo, e último, não é o menos importante, dinheiro. Dinheiro é importante. As pessoas precisam de dinheiro para viver, para comer, para alimentar.
O que acontece é que, se vocês trabalharem bem os 3 anteriores, reconhecimento, possibilidade de crescer em ambiente, o impacto do dinheiro diminui. Agora, se você não trabalha os 3 anteriores, o dinheiro é o único critério. E se o dinheiro é o único critério, eu paro de trabalhar com o Ricardo aqui por causa de R$100 que o Divino me ofereceu para ganhar mais e ir lá para a terra dele. Por 100, sei lá, R$50, eu vou. Ou 50 a mais, 100 a mais, eu vou para lá. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ô Emerson, acontece muito, você estava tocando num ponto ali do dinheiro, às vezes a pessoa sai daqui por causa de R$50 e vai para lá, às vezes para trabalhar até mais, mas ele prefere tentar uma coisa nova. E quando a pessoa chega para você e fala assim, ô seu Emerson, eu recebi uma proposta para ganhar R$500 a mais, como é que nós faz? O que a gente faz com essa conversa? Ok. Se ele fez essa pergunta, que é por 500 ou 1.000 a mais, o ano que foi, tá? E ele chegou para mim, ele está acabando de me dar um retorno, um feedback, que os 3 anteriores para ele não acontece. Uhum. A primeira análise é essa. O outro item, por quê? Porque o dinheiro é que envolveu. Quando o dinheiro, os R$500 não envolvem, acontece o caminho inverso. Ele chega e fala assim, rapaz, eu vi uma proposta ali de vamos lá e tal. Ou até, às vezes, o produtor fica sabendo. Não vou não. Cresci aqui, comprei ali meu carro, meus 2 meninos estão na escola, tudo aqui. Eu tinha uma casinha ali, casei. Tinha lá, sei lá, uma Brasília variante, agora foi isso. A Willis, a Rural e tal, agora estou lá num Gol, sei lá, no Fox, uma Paraty. Então, quando você trabalha bem nos 3 anteriores, ele não sai por causa do dinheiro. O que acontece é que a turma, às vezes, nova, aí tem, por isso que não é engessado. Você tem pessoas novas e mais eradas, que vão sair especificamente pelo desenho dinheiro. E existem pessoas que não vão sair porque os 3 anteriores estão entregues. E existe fase de vida também, né? Quando eu comecei a vida, né, vamos pegar aí com 18, 19, 20 anos, o dinheiro era importante. E aonde tinha o dinheiro, você vai. Aí você vai começando a aprender que eu quero crescer agora, eu quero reconhecimento. Por isso que vocês, ouvintes aí, devem estar identificando pessoas, pode ser que até seja você, que saiu de um lugar e foi para o outro para ganhar menos. Porque você queria o quê? Propósito. Oportunidade de crescer. Não, vou começar isso lá, mas eu vou crescer muito. Meu salário vai reduzir nesse momento. Então, e como trabalhar isso? Responsabilidade do líder. O liderar hoje tem que identificar esses motivos, tem que aproximar do liderado e entender como você vai reter e desenvolver aquela pessoa. Ô Emerson, como chamar a atenção das pessoas para trabalhar no campo? Porque hoje a captação acontece na cidade. Hoje você precisa de alguém para dirigir seu trator, a sua colheitadeira, enfim, para gerenciar a sua fazenda, você vai buscar essa pessoa na cidade. Mas muitas vezes ela não tem noção do que é uma fazenda. Ela até fez um curso ali no Senar, fez outro no Reagro, mas ela não tem a verdadeira noção do que é uma fazenda. Como conquistar essas pessoas mostrando que a fazenda hoje é diferente do que era há 30, 50 anos atrás? Um dos caminhos que eu vejo nisso aí, que nós vemos, tenham pessoas boas dentro da empresa. Eles são os primeiros divulgadores. Eu estou dizendo que aquele colaborador que está lá dentro, ele é o que mais fala no megafone. Trabalhar na fazenda X, Y, Z, uma propriedade tal, é bom demais. Então, nós temos clientes internos e clientes externos. Um dos passos seria isso aí. A outra é quando a pessoa ela chega
tenha uma boa conversa. Converse com essa pessoa. Mas não é só parte técnica. Observe o comportamento dela, a postura. Não precisa de tomar uma decisão na primeira vez. Peça a ela para voltar daqui a 2 dias. Provavelmente de 5 pessoas que vocês conversam e pede para voltar na semana seguinte, 2 voltam. Você está selecionando aí o quê? Comprometimento, compromisso. Então, existem outras formas de estar tirando da pessoa assim, olha, ele tem a vontade. O técnico, muitas vezes, a gente treina hoje. Uma máquina daquela, antes dele colocar, ele sentar ali naquela cadeira, vamos pôr assim, bunda na cadeira, ele vai ter que ter horas, vamos ter que dar um treinamento para ele. Então, a parte técnica hoje a gente treina. Agora, o que tem que vir ali naquele ser humano são outras competências, que são essas de comprometimento, engajamento, saber ter uma boa, não gritar, né? Inteligência emocional, saber como trabalhar, como lidar com isso. Para fazer tudo isso, Divino, o caminho, uma dica aí é: tenham bons líderes, desenvolvam a liderança das empresas na fazenda. Ou seja, tenha um bom gerente, porque assim ele vai poder desenvolver a equipe embaixo. As pessoas muitas vezes treinam a turma do operacional que está lá embaixo, mas não tem um bom líder. Ele vai sair. Pode ter certeza que a turma do operacional sai. Porque não tem a pessoa como referência em liderar. Oi, Emerson. O café tá bom, a prosa tá boa, mas o tempo acabou. Depois, como a gente diz aqui em Minas, a gente come um bolo de fubá, um pão de queijo, ou um tererê aí no centro-oeste, ou um chimarrão lá embaixo. Também podemos fazer isso. Então tá bom, meu amigo. Foi excelente. Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram com a nossa prosa aqui e o programa está à disposição. Só lembrando, antes de terminar, você faz parte do time do Reagro, né? Sim, faço parte do time do Reagro. Nós estamos aí no ensino e consultoria. Visitem lá o site do Reagro, www.reagro.com.br. Lembrando que o Reagro é com H. Amigo, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Divino. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.